Boa tarde a todos. Meu nome é Arthur Pascoaloto. Em nome do grupo de seminários dos alunos da pós-graduação da Física, eu dou início a essa apresentação de seminários. A primeira palestrante da vez vai ser a professora doutora Dayana Duarte. Ela vai falar sobre o projeto de extensão Ciência Pop, que faz divulgação científica na internet. Então, por favor, professora Dayana, convido, passa a palavra. Obrigada. Bom, eu agradeço ao pessoal da organização do seminário da pós-graduação pelo convite. Primeiro, eu gostaria de deixar duas coisas bem estabelecidas, digamos assim, no início dessa apresentação. Aqui, eu sou uma pessoa da pesquisa falando sobre um projeto de extensão, tá? E eu sou uma pessoa da física falando sobre um projeto de extensão. Então, existe um termo que se chama viés, que o viés que eu vou usar nessa apresentação é o viés de uma pesquisadora da física que está fazendo extensão. Se vocês forem em qualquer... Se esse mesmo projeto fosse apresentado por uma pessoa das ciências humanas, essa apresentação seria totalmente diferente, o foco seria diferente, o que é importante seria diferente, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar estabelecida aqui. Então, a ideia que, quando o pessoal me convidou para falar sobre esse projeto de extensão aqui, a minha primeira ideia foi falar um pouco do histórico do projeto. E no final das contas, eu vou falar de toda a história, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre conceitos importantes. Espero que esteja dando para ver. Não vai cortar nada, mas vamos ver. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber para tratar do assunto dessa apresentação é o que é extensão. Tá? Essa aqui é a definição. Essa aqui é a definição que aparece na Resolução 6 de 2019, que trata exatamente das políticas de extensão da UFSM. Então, a extensão é qualquer processo interdisciplinar, educativo, cultural, artístico, social, científico, tecnológico e político, comprometido com as demandas da sociedade, que promove interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade, gerando impacto na formação dos estudantes. Tá? Então, um dos objetivos da extensão é levar para a comunidade, para a sociedade, o que está sendo feito dentro da universidade e, nesse processo, contribuir para a formação dos estudantes. Tá? Na quarta-feira, na verdade, teve, da mesma forma que existem editais de incentivo à pesquisa, no caso da UFSM a gente chama de FIP, existe o FIEX, que é o Fundo de Incentivo à Extensão. Tá? E é um edital que muitas pessoas acham meio complicado demais, extremamente complicado. Então, foi uma decisão da Pró-Reitoria de Extensão visitar todos os centros para conversar com os professores que tentaram ou que pretendem tentar concorrer a recursos desse edital. Então, o CCNE foi um dos últimos, a gente teve essa reunião na quarta-feira. Eu fui participar, principalmente pensando nessa apresentação aqui hoje, e essa é a definição de extensão para os professores do CCNE. Tá? Então, a extensão tem que ser amor, tem que ser algo que você faz além das suas outras atividades, é uma coisa que você faz por lazer, você faz porque você se identifica com a área, e é uma coisa que envolve excesso de burocracia e é entendido muitas vezes como um voluntariado, por causa justamente de todas esses pontos aqui. Então, isso aqui foi relatos dos professores do CCNE em uma reunião sobre o edital FIEX. Tá? Então, por aqui, já dá para a gente, por essa resposta, já dá para ver que é muito bonito na teoria, mas é muito difícil na prática. Tá? Os recursos são escassos, o que é aplicado é muito difícil de ser utilizado, tá? Mas é uma ideia que é muito relevante e é como se fosse um SUS, né? É um projeto lindo, é uma ideia excelente, mas que muitas das vezes não é desenvolvido da forma adequada. Tá? Dentro dessa resolução que eu acabei de mencionar no slide passado, tem um princípio que é um dos principais norteadores da política de extensão, que é a indissociabilidade. Isso quer dizer que
as ações extensionistas, elas devem ser articuladas, tá? Junto com os processos de ensino e pesquisa. Eles não devem existir separadamente. Isso é a indissociabilidade. Então, de forma a promover a formação acadêmica crítica, ética e comprometida com as demandas sociais. Tá? Eu perguntei também para o chat GPT o que ele entendia como indissociabilidade, e ele colocou essa frase. Ele colocou essa frase que eu achei interessante. Por isso eu coloquei ela aqui. Né? Então, o ensino se qualifica quando está conectado com a realidade social, promovido pela extensão, e também com a produção de conhecimento que é obtida pelos estudantes através da pesquisa. Então, eu achei interessante a frase. Mesmo o ChatGPT sabe mais ou menos o que é a extensão universitária. Tá? Então, nessa resolução também existe a exigência de que todos os projetos de extensão justifiquem claramente como eles articulam esses três eixos: o ensino, a pesquisa e a extensão, fortalecendo o caráter formativo e transformador da universidade pública. Tudo isso é avaliado nos editais em que a gente pode concorrer, por exemplo, a recursos financeiros. Então, o que a gente precisa levar de mensagem é que a extensão precisa estar integrada ao ensino, ela precisa ser alimentada pela pesquisa, que é de onde vem as informações, e ela precisa responder às demandas da sociedade. Então, a principal finalidade é a formação crítica do estudante e o impacto social. Isso é muito importante para a gente compreender o que é a extensão universitária. Mas como eu falei no início sobre o viés, eu sou pesquisadora, sou física teórica, eu nunca trabalhei com nada que tivesse a ver com sociedade, minha pesquisa de base. Então, pessoas que vêm, aqui eu sei que tem bastante gente, esses seminários são da física, não sei se tem alguém de outro curso aqui, tem da matemática, vocês são de qual curso? Matemática. Todo mundo da matemática? Você? Ciência da informação. Ciência da informação, pois é. Mas todos são praticamente áreas de pesquisa de base. Né? Então, nós como pesquisadores, nós somos preparados a vida toda, durante toda a nossa carreira, para fazer pesquisa, e no caso da pesquisa de base, uma pesquisa que muitas vezes nem tem aplicação prática. Então, quando a gente é aprovado no concurso e é solicitado que nós trabalhemos nesses três eixos, ensino, pesquisa e extensão, muitas vezes, a pergunta é essa: como? Tá? Muitos físicos, principalmente, do ponto de vista que eu posso falar, muitos pesquisadores de física, se veem numa situação complicada quando tem que responder essa pergunta. Como eu vou fazer isso? Então, o que esse projeto Ciência Pop, que eu vou falar sobre ele aqui hoje, ele tenta fazer, ele surge da necessidade de envolvimento entre pessoas no pós-pandemia, tá? Tá todo mundo cansado já de ficar em casa, necessidade de contato humano, tá? Então, a ideia principal desse projeto, esse aqui é um relato da professora Luciana de Oliveira, ela foi a idealizadora do Ciência Pop, então eu pedi para ela me mandar um relato do que foi qual era a ideia que eles tinham em mente quando criaram esse grupo. Então, está aqui o relato dela, em 2022, no pós-pandemia, retorno das aulas presenciais. Muitos alunos não sabiam o que era iniciação científica, nem sobre pesquisa, nem sobre a pesquisa que era desenvolvida na UFSM. Então, eu decidi criar um grupo para discussão de artigos científicos e falar mais da minha área. Ao longo das reuniões, decidimos também discutimos também a produção de artigos para divulgação científica junto do projeto GET. Na época, esse era um projeto do professor Lúcio, que trabalhava basicamente com tradução de artigos de revista de divulgação científica e fazer também uma transposição com uma linguagem mais acessível, né? Então, para fazer as publicações sobre esses artigos que eram traduzidos, eles decidiram abrir uma conta no Instagram e, a partir daí, começamos também a fazer publicações sobre curiosidades. E o resto é história. Então, a ideia da página surgiu como uma forma de divulgar resultados de pesquisa. Tá? Com o tempo, o pessoal foi vendo que
além de divulgar pesquisa, eles podiam fazer outras coisas. Eles podiam divulgar também conteúdos que fossem de interesse para a sociedade, mas que não fossem necessariamente relacionados à pesquisa que eles estivessem desenvolvendo aqui na UFSM. Isso traz muito benefício para quem está fazendo essa pesquisa fora da área, porque aprende a pensar um pouco fora da caixa, fora daquele jeito que a gente aprende a fazer a pesquisa da nossa área, que geralmente é muito restrito. Tá? Então, esse aqui foi o primeiro logo. Inicialmente, a página se chamava Pop Science, do UFSM. E foi desenvolvido pela Luciana também, se me corrijam se eu estiver errado, tem uns membros antigos aí. Tá? Então, ele foi desenvolvido pela Luciana. Tinha esse fundo aqui, está meio amarelado, mas ele é verde, tá? Um verde bem clarinho. Desde a sua origem, o POP teve como um dos principais pilares ressaltar e destacar o papel da pesquisadora, das mulheres pesquisadoras da UFSM. Então, esse aqui foi, eu não sei se foi a primeira, mas foi um dos primeiros perfis que foram divulgados na página da professora Carla, do Departamento de Fonoaudiologia. Tá? Então, desde o início, uma das principais preocupações do grupo sempre foi divulgar o papel e a pesquisa também das pesquisadoras da UFSM. Ficou ruim, infelizmente, cortou lá em cima, né? Então, esse aí é o primeiro post da página. Então, a ideia também é manter essa apresentação aqui como um histórico do nosso grupo para a posteridade. Então, aqui está o fundo verde, lá tinha um logo aqui, outro em cima. Então, primeiro post, 5 curiosidades sobre as girafas. Se vocês olharem na página hoje, tem uma das séries de postagens, vou falar mais sobre isso mais para frente, mas uma das séries de postagens temáticas que nós estamos fazendo é sobre animais também. Então, o pessoal sempre gostou bastante de falar sobre animais, mesmo sendo um grupo majoritariamente composto por físicos. Tá? Então, mostra que o interesse em ciência dos membros do grupo não está restrito em absoluto à área de pesquisa desses membros. Então, a gente sempre optou, nessa época eu ainda não fazia parte do grupo, tá? A primeira vez que eu vi essa postagem foi quando eu pedi para o pessoal me enviar, se alguém tivesse uma apresentação antiga. Então, aqui geralmente era o título, cada slide tem um título e um pouco de texto, tá? Explicando as curiosidades, 4 espécies, os machos escurecem com o tempo, eles fazem barulhos de zumbido à noite, as girafas podem estar em extinção, aí tem um título e um post, um texto, um breve texto explicativo na sequência, com uma figura, alguma coisa para ilustrar. E sempre uma referência, tá? Para saber mais, acesse o link na bio. Então, isso é uma coisa que a gente sempre preza também. Se você quer informação além do que está sendo mostrado na postagem, a gente te dá a fonte para você procurar essa informação. Pelo menos a primeira. Tá? Dali para frente, você pode procurar por conta própria. E sempre, obviamente, como a gente está tratando de redes sociais, é importante sugerir que a pessoa que estiver vendo aquele conteúdo dê destaque para aquele conteúdo. Como? Curtindo, compartilhando, comentando, enviando para amigos, tá? Então, isso aqui é o que a gente está basicamente usando como divulgação científica. Tá? Então, como é que acontece esse processo? Tá? Eu acredito que antigamente era assim também, a gente vai falar mais um pouco sobre isso ainda mais para frente nessa apresentação, mas a gente sempre tentou criar uma forma de trabalho mais dinâmica, tá? Com foco nas ideias e no que os estudantes achassem mais interessante de ser divulgado. Eu acho que essa atitude, mas essa ideia dos professores deixarem a escolha do que vai ser tratado para os alunos é importante, porque depois que os primeiros membros saírem, entram membros novos. Depois que esses novos saírem, entram outros mais novos. Então, quem está chegando sempre está com as ideias mais frescas do que é interessante para aquela geração aprender naquele momento, tá? Entender naquele momento. O que aquela geração está interessada. Tá? Então, a decisão de deixar a escolha dos conteúdos para os alunos, a gente praticamente não interfere nessa escolha, tá? É uma decisão tendo em vista
essa ideia de que os mais jovens estão mais conectados com o que é mais interessante para a sua própria geração. Tá? E depois que eles elaboram as postagens, eles mandam para a gente revisa. Nós revisamos como pesquisadores, a gente vê se faz sentido o que está sendo falado, se tiver alguma informação que é estranha, a gente vai procurar na internet, que seja, ou qualquer outra fonte de informação, para ver se aquilo faz sentido. A gente sugere alterações. Se for necessário, a gente marca uma conversa com a pessoa, individualmente, claro, para tentar explicar por que aquela postagem não é adequada. Tá? Mas, isso é basicamente como a gente trabalha. Bom, como eu falei, a gente ia dar um pouco de histórico, né? Isso aí são os primórdios que na época ainda era o Pop Science, tá? Então, uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente também é que para fazer ciência como pesquisador, é preciso de muita disciplina e de muita dedicação. Todo mundo que trabalha com ciência aqui sabe disso. Não dá para trabalhar 2 horas por dia e achar que vai inventar uma coisa que vai ganhar um prêmio Nobel. Não existe isso. Na ciência é necessário muita dedicação, muito trabalho, muita disciplina. Tá? Mas, para fazer divulgação científica, ainda é preciso um pouco mais. Porque além do conhecimento, só ter o conhecimento não significa que você vai conseguir explicar aquela informação para qualquer pessoa. Tem uma brincadeira que o pessoal sempre faz, provavelmente em todas as áreas, eu sempre ouvi muito na minha área, que é física nuclear, é que você realmente sabe alguma coisa se você sabe explicar o que é aquilo para sua avó. Então, se você sabe explicar para sua avó, isso significa que você realmente entende os fundamentos daquilo que você está falando. Você sabe transpor aquilo para uma linguagem em que ela consiga entender. Tá? Então, para fazer divulgação científica, a gente precisa ter isso em mente. A linguagem é extremamente importante. É muito importante. Tá? E, para isso, não é só a construção do conhecimento, mas é preciso também proatividade, é preciso você ter atitude para ir atrás das informações, para como você vai transpor aquelas informações. É preciso boa vontade, é preciso disponibilidade e principalmente persistência, além, obviamente, de muita paciência. Então, nesse sentido, a gente já tinha vários alunos trabalhando com essas... Nessa época aí, eu e o Luizemar já passamos a fazer parte da proposta também. E só que perdi a palavra, mas vou ter que reformular a frase assim. A gente não tinha nada para entregar para os alunos como retorno a todo o trabalho que eles estavam tendo, fazendo a pesquisa, elaborando as postagens, tá? Depois corrigindo as sugestões que a gente deixasse. Então, a ideia foi tentar transformar, dar um retorno para os alunos na forma de horas de extensão. Isso coincidiu mais ou menos com a reforma do currículo, que passou a exigir que tivesse muitas horas de extensão na graduação. E com isso, já tendo isso em mente, a Luciana nos procurou, tanto eu quanto o Josemar, para a gente tentar transformar esse grupo de divulgação científica em projeto de extensão. Então, formalizar a coisa toda para que os alunos pudessem receber pelo menos as horas que eles iam precisar para se formar. Então, tinha um primeiro problema. A Luciana, na época, era professora substituta, então ela não podia coordenar o projeto. Tá? Então, uma das soluções foi convidar nós dois para fazer parte. Nós éramos efetivos, eu, particularmente, estava acabando de chegar na UFSM, em 2022. O Josemar também. Então, a Luciana convidou a gente para participar. Problema 2, e esse é um problema recorrente em mulheres, é um problema... acontece com homens também, mas é mais recorrente, é mais comum em mulheres. A gente não tem confiança que a gente sabe fazer as coisas. Tá? Então, a gente tinha muito medo. A gente sabia, cada um sabia muito da própria área, mas a gente não sabia como divulgar. Não sabia fazer divulgação científica. Não estou dizendo que hoje a gente sabe, tá? Mas naquela época a gente não sabia nada. Então, todo mundo era pesquisador, todo mundo era teórico, não tinha experiência nenhuma com divulgação. Então, a solução que a gente pensou, na época,
foi se juntar a outro projeto de extensão que já existisse na área de comunicação. A nossa ideia era revolucionário. A gente tinha o conteúdo, a gente tinha informação, mas a gente não sabia passar. Então, o que a gente ia fazer? Procurar alguém que soubesse passar a informação. Não vou dar muitos detalhes aqui, mas a gente procurou um grupo da comunicação. Já existia, inclusive, com esse nome, Pop Science, na época. E o que podia dar errado? Né? Várias coisas. Todas elas deram. Tudo que podia dar errado naquela época deu errado. Tá? A gente pegou a gente deu para o grupo da comunicação o login da página, para eles refazerem todas as postagens com a nova identidade visual, né? Porque a gente não sabia fazer isso. E acabou que eles começaram a tentar englobar a gente demais, englobar os pets, englobar um monte de gente, e ficou tudo na teoria. Porque ninguém fez nada prático. A gente ficou meses sem nenhuma postagem na página. A gente participava das reuniões que eles marcavam ali, via que não ia sair nada do lugar, aí acabamos, para ficar meio puto mesmo, é a única coisa que eu consigo colocar em palavras. A gente não se conformou com aquela situação e resolvemos abandonar. Mas quando a gente abandonou, nós perdemos a página, todos os seguidores que a gente já tinha, perdemos todas as postagens que a gente já tinha e perdemos o nome do projeto. A gente não podia mais criar outra página no Instagram que se chamasse Pop Science. Tá? Então, mas a gente é persistente. É o que eu falei no slide anterior. Para fazer extensão, para fazer divulgação científica, a gente precisa ser muito persistente. E nós somos. Nós nos reinventamos com essa experiência. Depois da gente decidir, bom, se é para ser assim, essa enrolação toda, vamos tentar fazer sozinho. E saiu, é isso aí. Tá? Então, foi isso. A gente decidiu que ia fazer o melhor que a gente conseguisse e, sozinhos, independentes, e submetemos o projeto de extensão com esse nome aqui. Divulgação científica nas áreas de STEM, Pop Science UFSM. Tá? A escrita do projeto começou antes da gente ter todos esses problemas aqui. Então, por isso que ficou Pop Science no nome. Tá? Então, a gente não ia poder mais usar o Pop Science na página do Instagram, mas a gente só traduziu. Já que eles vão ficar com o Pop Science, a gente fica com Ciência Pop. Na minha opinião, é até mais a nossa cara. Tá? Então, depois da escolha das cores novas, tudo, como eu já comentei, todas as decisões que nós fazemos são tomadas em grupo. Tá? Então, depois da escolha das novas cores, o professor Josemar criou diversas opções de identidade visual, todo mundo votou. O Josemar teve bastante trabalho naquela época para criar essas identidades aí. E, para quem segue a página, esse aqui, o tema que eu estou usando nessa apresentação aqui é um dos temas, uma das identidades visuais da página, e são elas que a gente usa até hoje. Tá? Então, aqui tem a de curiosidades, essa amarela para os eventos. Aqui não dá para ver bem, mas o fundo dessa aqui é preto. O fundo dessa aqui é um cinza um pouco mais escuro. Né? Então, o laranja, o amarelo e o preto e o branco, obviamente, são as cores do nosso projeto. Tá? E são as cores que a gente usa na página do Instagram. Então, a gente tem esses 3 tipos de postagem diferentes. Quem segue a página já está familiarizado com essas 3 identidades. Então, só agora falando sobre o projeto em si, a gente já contou a história. Tá? O público-alvo desse projeto são estudantes e pesquisadores da UFSM, são membros da comunidade local, tá? E pessoas com interesse em ciências em geral que possuem conta no Instagram. Então, a gente quer ir longe. Tá? No Instagram, a gente pode chegar em qualquer lugar, para qualquer pessoa que entende português, pelo menos. Tá? O contexto, então, era uma grande demanda para interconexão entre áreas de ciência, de tecnologia, engenharia e matemática, que é o que a gente chama de STEM, na sigla em inglês. Na época, esse dado é de 2023, tá? Só tinham 8 projetos de divulgação científica registrados na UFSM. Tá? Então, se você for lá procurar no portal de projetos, tem todos os projetos de ensino, pesquisa e extensão
e de divulgação científica só tinham 8. Tá? Então, existia uma necessidade de informação de confiança num contexto forte de disseminação de notícias falsas no pós-pandemia. Então, eu sei que isso parece muito, pensar muito alto, mas uma das nossas principais, um dos nossos principais objetivos é levar a ciência de qualidade para todo mundo que consiga e que tiver o mínimo de interesse em saber desses conteúdos. Então, aqui, um pouco sobre os objetivos, né? Desenvolver ações de divulgação e popularização científica baseadas nos projetos. Na época, eu vou falar sobre isso, na época quando a gente submeteu o projeto, da pesquisa de diversas áreas de STEM. Tá? Então, nossa ideia inicial era desenvolver conteúdos relacionados às linhas de pesquisa dos membros participantes. Então, disseminação de conteúdo de interesse da comunidade, valorizar o espaço da mulher no âmbito de pesquisa científica. Então, com isso, a divulgação dos perfis. Como resultado, o que a gente esperava? Aumento do engajamento online, melhoria da compreensão científica, o desenvolvimento de habilidades de comunicação dos alunos que estivessem desenvolvendo essas postagens, a divulgação da pesquisa desenvolvida na UFSM, incentivo à participação feminina, o impacto na percepção científica e combate às atitudes negacionistas. Tá? Mas como eu já tentei deixar claro, a gente está o tempo todo se reinventando, a gente está o tempo todo atualizando os nossos objetivos, as nossas formas de trabalhar. Então, o que era inicialmente só popularização da ciência baseada nos projetos das áreas de STEM, passou a ser mais abrangente, população científica das diversas áreas de STEM, não só relacionada à pesquisa desenvolvida na UFSM. Tá? Valorizar o espaço da mulher? Não, a gente pode ir mais longe. Valorizar o espaço de pessoas de grupos minoritários e subrepresentados nas carreiras científicas. A gente quer fazer isso com o projeto. E nos resultados, incentiva a participação feminina? Não, também incentiva a participação de pessoas de grupos minoritários. Isso muda de área para área, tá? E, obviamente, isso aqui não está estabelecido, não é uma coisa fixa, que vai ser isso aqui para sempre. Sempre que a gente precisar de se adaptar, a gente vai se adaptar ao momento. Então, a nossa metodologia, então, geralmente a metodologia é uma das maiores partes de um projeto científico, a nossa é só isso aí. Então, os estudantes, em relação às postagens, os estudantes é que escolhem os temas, é os estudantes que vão dizer do que a gente vai falar. Em relação às novas ideias, todo mundo pode trazer ideias para a gente. Todos os membros do projeto sempre são convidados a trazer ideias para a gente trabalhar. A gente vai testar, a gente vai colocar em votação ali, que seja. Vamos ver quem está disposto a se envolver e vamos tentar viabilizar. Se não der certo, ok, a gente muda a abordagem. Se não der certo, ok, vamos passar para a próxima ideia. Então, é basicamente tentativa e erro. Tá? Então, e tem dado certo, tem funcionado. Então, só sobre as 3 principais linhas de postagens que a gente trabalha atualmente. A gente tem postagem de curiosidades, onde a gente fala sobre esses temas que os alunos trazem. Temos para além do arco, que é onde a gente divulga os eventos em que os alunos e professores participam, e cientistas, que até o momento a gente só está divulgando os perfis das pesquisadoras da UFSM, mas em algum momento vai acabar, aí a gente vai partir para pesquisadoras também de fora da UFSM. A indicação, isso aqui é importante, a indicação é sempre feita por alunos ou por seguidores da página. Direto a gente coloca uma caixinha lá no Instagram para perguntar se alguém tem alguma sugestão de professora, já divulgamos o perfil de professoras que foram sugeridas nessas caixinhas, ou então dos próprios alunos. Em 2024, nós tivemos o nosso primeiro processo seletivo para novos membros, porque o pessoal que começou, alguns iam saindo e não entrava ninguém novo mais. Porque uma vantagem que a Luciana tinha quando ela estava aqui é que professores substitutos geralmente dão aula em vários cursos. Tá? E a gente que é efetivo geralmente fica só ali na física, no máximo vai para uma engenharia, alguma coisa assim. Então ela tinha contato com muita gente e ela era uma pessoa muito comunicativa, então ela conseguia trazer esses novos membros para o nosso projeto. Então, quando a gente perdeu a Luciana, ela continua, obviamente, no
projeto, mas agora ela não mora mais em Santa Maria, então ela participa à distância. Então, quando a gente não contava mais com a Luciana presencialmente, a gente pensou, bom, tem muita gente precisando de hora de extensão, vamos fazer um processo seletivo. Então, nosso primeiro processo seletivo, ele precisou ser adiado devido às fortes chuvas que ocorreram aqui no Rio Grande do Sul. Ele era para ter acontecido em abril de 2024, mas acabou que foi finalizado só em junho. Então, nós tivemos 30 inscritos, só que só 11 chegaram ao final. Todos eles foram aprovados. Inicialmente eram 10 vagas, mas a gente não ia deixar de aprovar só um. Então, já que não tem bolsa, eram só horas. No segundo processo seletivo, esse ano, a gente finalizou há menos de um mês atrás, mais ou menos. De novo, a gente previu 10 vagas, dessa vez a gente teve 46 inscritos. Tá? 18 chegaram à fase final. E então, hoje, nós temos 14 membros dos que já participavam do grupo antes, e 14 membros novos que entraram esse ano. Tá? E nesse ano também a gente concorreu pela primeira vez a esse edital FIES, que eu comentei no início, e conseguimos uma bolsa de extensão. A gente tem uma bolsista agora, a Daniele Cruz, ela é responsável pela organização e manutenção da página, e também monitoramento e análise das métricas. Isso é muito importante quando você lida com redes sociais, porque isso é necessário para ver que tipo de conteúdo está gerando mais engajamento, qual está gerando menos, o que faz o pessoal gosta mais. Tá? E um dado interessante é que todo mundo que concorreu à bolsa e não conseguiu a bolsa continua no projeto. Tá? Então, aqui tem uma ideia também que partiu dos estudantes que faz com que esse projeto tenha mais cara ainda de extensão, que são as rodas de conversa. Tá? A gente começou em maio, se não me engano, a gente teve uma em maio, uma em junho, e temos uma na próxima semana, em julho. Tá? Então, aqui, essa aqui foi a primeira, fomos eu e a Luciana, ela conseguiu vir presencialmente a Santa Maria, com isso a gente achou que era o momento ideal para fazer a nossa primeira roda de conversa. Nós falamos sobre carreira internacional. Aqui foi a segunda roda de conversa. Eu não estou vendo a Paula aqui, deve ser... Do teu lado. Do meu lado? Essa aqui, né? Como é o nome mesmo da companhia dela? A Zait. Isso, ela é CEO da Zait. Então, nessa segunda roda de conversa, nós falamos basicamente sobre empreendedorismo. E esse dia aqui, especialmente, estava chovendo demais, então foi muito pouca gente. Tá? Então, nesse dia, nessa foto aqui tem 34 pessoas, mas não está todo mundo aí. Então, a gente conseguiu reunir muita gente interessada em ouvir sobre carreira internacional. Aqui com certeza teria mais gente, mas a chuva não ajudou. E terça-feira que vem nós teremos a professora Débora, a professora Simone falando sobre as implicações das mudanças climáticas na vida cotidiana. Então, eu já convido todo mundo a participar. A gente volta agora para o Mama Aquilo. Vai ser na terça-feira, dia 8, às 18 horas. Então, aqui mais alguns registros sobre os primórdios do Ciência Pop, né? Então, aqui está a Luciana, os membros originais, muitos estão aí, o Roberto está aí ainda, a Júlia. Então, aqui está o motivo por que o pessoal vem nas nossas reuniões, que é no sábado, porque tem café e bolo, tá? Geralmente. Então, como a gente tem alunos de muitos cursos diferentes, a única forma de conciliar um horário que desse para todo mundo vir foi no sábado. Tá? Então, nossas reuniões sempre ocorrem no sábado de manhã. Mais registros agora, essa foi a nossa primeira reunião do POP, já como um projeto de extensão. Então, aqui foi a nossa confraternização do ano passado, e se vocês notarem, a gente vai ficando cada vez pior em tirar foto. Tá? Então, vocês olharem nas fotos a seguir, tá? Essa aqui até que não está muito ruim, mas essa aqui já foi tirada na horizontal, não tem como colocar em rede social, né? Então, essa aqui são as reuniões só com os membros que entraram em 2024 e aqui com os membros que entraram em 2025. Aqui já ferrou tudo de vez. E nessa aqui estava um sol extremamente forte. Isso aqui foi quando a Luciana veio, isso aqui foi um dia depois, se não me engano, da primeira roda de conversa. Então aqui já estão os membros que foram aprovados no processo seletivo desse ano. Essa aqui é a nossa bolsista. Tá? Tava um sol horrível, então está quase todo mundo de olho fechado. Tá?
Nessa aqui, tem um botão de desligar a chamada aqui na testa do colega. Tem gente com muita gente com o olho fechado, eu só aparecendo essa cabeça aqui. Então, uma coisa que a gente precisa melhorar urgentemente é a nossa habilidade de registrar nossos momentos. Aí, só caminhando para o final agora, algumas métricas da nossa página. Então, a gente tem tido bastante visualizações. Aqui nessa tabelinha a gente tem para 30 e para 90 dias. Então, a gente tem uma média ali de 30 mil visualizações, tá? Essa foi a média desse mês, mas em 90 dias, em 3 meses, a gente tem 135 mil, tá? As interações, ou seja, curtidas, compartilhadas ou comentários, quase 1.000 em um mês, 4.200, quase 4.300 em 3 meses, tá? A Luciana não gosta desse número aqui, ela sempre queria saber por que a gente perde seguidores. A gente ganha e perde muitos seguidores também. Então, a gente tem uma média ali de... Acho que a gente está com quase 800 agora, se não me engano. E a gente, em 30 dias, a gente compartilhou 56 conteúdos, em 90, 180. Então, a gente tem uma tendência de equilíbrio, como pode ser visto para essa postagem aqui, foi nos últimos... 30 dias, ela foi a mais visualizada, 20 mil visualizações nessa postagem. E isso aqui mostra, esse rosa pequenininho aqui, os seguidores, e isso aqui é os não seguidores. Então, a gente tem muita visualização de não seguidores, isso é interessante, porque o pessoal vê o conteúdo, mas mesmo assim não segue a página. Tá? Então, isso quer dizer que o número de seguidores da página não é uma quantidade que seja extremamente essencial para mostrar o sucesso da página. Tá? Claro, é bom ter, nossa meta é um dia ter 1 milhão de seguidores, a Luciana sempre fala isso, mas, mesmo com nossos poucos seguidores, a gente está alcançando muita gente. Aqui um levantamento que o Arthur fez de faixa etária e percentual de homens e mulheres que visualizam e interagem com o nosso conteúdo. Então, o nosso público é majoritariamente mais jovem, entre 18 e 34 anos, a maior parte do nosso público é composto disso, e 64% de mulheres. Tá? Esse número aqui é o nosso número atual, de percentual de mulheres e homens, mas isso muda constantemente, porque no período passado, no nosso último processo seletivo, a gente tinha mais mulheres do que homens. Nesse processo desse ano entrou mais homens. Então, é por isso que a gente tem esse... Não está sempre flutuando, mas ainda está próximo. Aí já caminhando mesmo para o final, a gente conta com... além do apoio que a gente conseguiu para a bolsa do edital FIEX, eu tenho um projeto do Instituto Serra Pilheira que conta com recursos que têm que ser destinados exclusivamente para a formação e o fortalecimento de pessoas, e qualificação, de pessoas de grupos minoritários nas carreiras científicas. Então, com isso, eu consegui que eles financiassem para a gente a licença Pro do Canva, que é onde a gente monta as postagens, e esse bônus de diversidade permitiu que a gente trouxesse a Luciana para participar da primeira aula de conversa. Foi muito importante que ela estivesse na primeira, é uma coisa que a gente sempre quis fazer. E com essa verba, com esses recursos, a gente já financiou também a participação, além da minha, de mais 3 estudantes nesse evento aqui, que é aumento da diversidade e inclusão na ciência, além de propostas para Boost, qualquer a tradução para Boost. Incentivo? Boost, Boost de participação de grupos subrepresentados. Isso ocorreu lá no Instituto de Física Teórica, em São Paulo, da Unesp. Aqui estão alguns registros. Nós 4, aqui a Júlia, a Stephanie, que não é do grupo, mas ela está sempre com a gente nas atividades, eu, a Luciana e a Alicia, que já também não é mais aluna da física, não sei. Enfim. Mas aqui, não dá para ver, mas esse pôster aqui é do POP. O POP foi representado também nesse evento. Aqui foram as mulheres que participaram. Aqui a Sônia Guimarães, vocês já devem ter visto falar dela, ela foi a primeira mulher negra professora do ITA.
Então, ela tem muita história para contar. E ela estava nesse evento também. Então, só algumas considerações finais. Então, o que eu tenho para dizer, para quem pretende um dia trabalhar com extensão, infelizmente, essa realidade é conhecida pela UFSM, pela divisão pela Pró-Reitoria de Extensão, é que os recursos são escassos. Mas, infelizmente, pelo menos agora no futuro próximo, não tem muito o que fazer. Tá? Existe muita burocracia, mas verba pública, ela precisa ser burocrática, senão as pessoas abusam. É até justificado. E existe falta de incentivo, porque a gente não ganha nada com isso. Tá? Mas, o que eu tentei mostrar é que é importante. E ainda existem iniciativas. Tá? Na UFSM, a gente pode listar só algumas das mais conhecidas, é o Planetário, o PET, que é o Programa de Educação Tutorial, o FUPA e o Praxis são pré-vestibulares sociais, para quem não consegue pagar um cursinho, mas quer estudar na UFSM um dia, a Orquestra Sinfônica, vários projetos relacionados ao Jardim Botânico. Aqui eu citei só alguns mais conhecidos, tá? Todos eles projetos de extensão, ou relacionados a projetos de extensão. Então tem muita iniciativa. Então existe demanda, existe público e, obviamente, existe interesse. Falta iniciativa. Tá? Falta proatividade e também um pouco de coragem. A gente teve que ter coragem para conseguir acreditar que nós podíamos fazer isso sozinhos, sem ninguém, nenhum especialista. Tá? Mas é possível. Tá? Então, eu acho que o sucesso do nosso grupo hoje, ele mostra que é possível fazer extensão e fazer extensão de qualidade. E eu queria deixar como uma reflexão para todo mundo, que é como a gente pode fazer isso funcionar na pós-graduação. Né? É uma demanda muito importante, muita gente está falando sobre isso hoje em dia. Aqui, o que está acontecendo aqui agora é um projeto de extensão, né, se não me engano, então é possível acontecer. Tá? Mas não é tão fácil como na graduação, porque geralmente na pós, pelo menos na pós stricto sensu, a gente tem que dedicar mais para a pesquisa. Tá? Então, era isso. Então, cadê? Tem mais um slide. Foi isso. Quem ainda não segue a página, faça favor. É uma oportunidade perfeita. Temos alguns momentos para perguntas antes de iniciar a segunda palestra. Temos algumas dúvidas? Eu tenho uma pergunta para fazer. Claro. Quando que abre a seleção, como funciona a seleção? Quando abre? Então, até o momento a gente está só com um processo seletivo anual. Então, foi em abril, provavelmente abril do ano que vem a gente vai ter outro. E uma coisa que eu esqueci de comentar, a gente tem 2 alunos da pós-graduação vinculados. O Arthur é um deles, tem o José Victor também, que é da Física. Então, por mais que isso não conte como horas que vocês vão ser descontadas lá no currículo, vocês vão contar para o currículo, isso gera um certificado que conta como experiência em concurso depois. Então, quem quiser participar, quem ainda não for membro quiser participar, fiquem atentos ao processo seletivo do ano que vem. Como funciona o processo seletivo? Como funciona? Então, devia ter falado, né? Não falei, mas não ia dar tempo, eu acho. Mas, geralmente, a gente tem 3 etapas nesse processo. A primeira delas é se inscrever por um formulário online, que a gente cria todo ano. Aí depois a gente tem uma reunião presencial, onde a gente fala sobre o projeto, explica os próximos passos. O segundo passo é elaborar uma postagem de curiosidade, tá? Que poderia ser publicada na página. Aí depois os membros do projeto avaliam as postagens dos candidatos, dão uma pontuação para ela e a gente classifica de acordo com as notas dadas pelos membros atuais do projeto. E basicamente é isso. O caso da bolsa foi diferente, porque aí a gente precisava fazer uma entrevista também, então teve um passo a mais. Eles participaram do processo seletivo e fizeram tudo que era pedido para o edital específico do FIES, que é inclusive enviar currículo e fazer entrevista.
Mais alguma pergunta? Vamos agradecer novamente, professor. Eu que agradeço. Obrigado por retornar no intervalo. Estamos aqui novamente no seminário dos alunos da PG Física e agora sobre a SAI e internacionalização, o professor Júlio Rodrigues. Sim. Obrigado. Professor, a palavra é sua. Obrigado. Aqui, né? Aí, perfeito. Bom, mas posso tirar para lá? Pode. Tá. À vontade. Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui falando com vocês. São alunos do PPG e da graduação ou só do PPG? Os dois, tá. Bom, eu sou o professor Júlio Rodrigues, eu sou professor do curso de Relações Internacionais, pós-graduação em Relações Internacionais, mas hoje eu ocupo o lugar de secretário adjunto da Secretaria de Apoio Internacional e sou um dos responsáveis pela internacionalização de toda a universidade. Então, nós, lá na Secretaria, que somos um órgão hoje de apoio ao gabinete do reitor, né, nós não somos responsáveis pela implementação da política de internacionalização da universidade como um todo, que acaba por ser definido no nosso plano de desenvolvimento institucional o nosso desafio número 1 da instituição. Ou seja, aquilo que nós deveríamos, em tese, destinar a maior força para melhorar as nossas condições de internacionalização. E quando nós entramos na gestão, há cerca de 3 anos e meio atrás, nós nos deparamos com uma realidade de uma internacionalização ainda muito incipiente na instituição. E deveríamos fazer mudanças para melhorias dessas ações, para que a gente conseguisse levar aos alunos de pós-graduação, aos alunos de graduação, um número maior de oportunidades e de acesso à internacionalização, ou seja, que tenham experiências internacionais, sejam elas presenciais no exterior, ou mesmo de convívio com quem veio do exterior aqui na instituição, ou participar de atividades remotas que envolvem instituições de fora. Então, nós começamos a mudar algumas regras, algumas normativas, no sentido de possibilitar uma ampliação da internacionalização. Tá? Isso, em parte, foi feito em total coordenação, em total trabalho cooperativo com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e com a Pró-Reitoria de Inovação. São as 3 áreas que nós atuamos mais integrados nos últimos 3 anos aqui na Universidade. Internacionalização, pós-graduação e pesquisa e inovação. Todas elas em conjunto. Então, o que nós, acompanhando o movimento nacional e internacional de processos de internacionalização mais modernos, nós começamos a ver as principais experiências, fizemos visitas a outras universidades grandes e não tão grandes, a UFMG foi uma delas, a UFRJ foi outra, a Unesp, muito parceira nos seus processos de internacionalização da Universidade Federal de Santa Maria, e nós começamos a ver que nós tínhamos um perfil de internacionalização, quando nós entramos, que era exclusivamente de mobilidade. E da mobilidade vinculada muito a docentes que estavam em programas de pós-graduação com notas mais altas, né? E o resto da universidade, ou que tinham projetos internacionais, né? E o restante da universidade com déficit de internacionalização. Então nós começamos aqui nós temos um problema. Como nós podemos levar a internacionalização a todos os alunos da universidade, a todos os cursos da universidade, a todos os programas de pós-graduação. E aí nós começamos a nos deparar com um novo conceito, que na verdade não é tão novo, mas ele tem cerca de 10 anos em desenvolvimento no Brasil e fora, que é o conceito de internacionalização em casa. Tá? O que consiste a internacionalização em casa? Consiste em possibilidades de experiências de internacionalização dentro da própria instituição. Por exemplo, há uma ferramenta hoje muito importante nos processos de internacionalização em casa, que é a Collaborative Online International Learning, que nós chamamos de COIL. Tá? O que é o Collaborative Online International Learning? São experiências em que um professor da Universidade Federal de Santa Maria, né,
junto com um parceiro de uma universidade de algum outro país, seja ele qualquer país, não precisa ser falante de inglês, pode ser da Rússia, pode ser da Argentina, não importa o país, não há discriminação de país, e ele elabora uma disciplina em parceria com esse colega do exterior, e parte do conteúdo, parte das atividades, principalmente que envolvem projetos, que envolvem apresentação de trabalhos ou desenvolvimento de solução de problemas específicos, isso é feito em colaboração, online. E aí, de que forma? A turma daqui estabelece uma ligação via WhatsApp ou outro mecanismo com a turma de lá. Os grupos são partilhados, ou seja, tem 2 alunos daqui mais 4 da universidade de lá. E o problema que foi definido é feito em conjunto. Eles são obrigados a conversar na outra língua, a se entender em termos de conceitos, a entender em termos de expectativas e daquilo que eles podem fazer coletivamente. Essa é uma experiência internacional que pode ser feita na própria instituição, sem muitos recursos e sem grandes equipamentos. Então, esse foi um dos focos que nós fizemos. Tanto, isso deu algum sucesso, nós já temos alguns cursos e programas de pós-graduação que aplicam, e agora nós temos recurso, que é um fundo para a COIL, que foi criado agora nesse semestre, e que vai financiar as atividades dos cursos ou programas que queiram fazer essas atividades e que precisam de algum apoio em termos de equipamento ou de algum tipo de suporte de bolsista para fazer essas atividades. Então, nós começamos a mudar um pouco da cultura de internacionalização da universidade, que envolve a participação ativa dos cursos, porque até então eles estavam fora desse processo de internacionalização. Apenas quando recebiam o intercambista, ou quando o aluno, 2 alunos vão fazer com um recurso que não é nosso, às vezes, né, com patrocínio, um patrocínio, vão para algum país fazer um estágio, uma vivência de 6 meses. Também é importante, é possível. Mas a realidade da instituição pública não é de pessoas abastadas o suficiente para custear 6 meses no exterior, que dependendo do país, é extremamente custoso. Então, levar a experiência de internacionalização para todo mundo era uma das formas. Uma outra forma é o uso do inglês como meio de instrução, né, que é o IEMAI. E aí volta muito para a pós-graduação. E aí e alguns programas já começaram a criar, e nós criamos agora de novo um fundo para IEMAI, em que nós vamos fazer um incentivo para que os PPGs adotem pelo menos uma versão alternativa de trilha de formação, pelo menos as obrigatórias, em que as aulas são ministradas em inglês. Isso faz com que os alunos de fora do Brasil possam cursar, né, principalmente dos países que não falam português ou que não falam o espanhol, que são línguas um pouco mais difíceis. Por exemplo, hoje nós temos muitos alunos da Nigéria na universidade e que fazem cursos de mestrado, doutorado. E aí eles só falam inglês e não tem como a gente, nossos cursos puramente em português, acolher esses estudantes. Além disso, nós começamos a olhar para a atratividade da instituição, que também é importante para o convívio dos estudantes dentro da instituição. Ou seja, se você passa a graduação inteira sem conhecer um aluno estrangeiro, sem conviver com essa possibilidade, a sua perspectiva de fazer um intercâmbio é menor. Você não teve um convívio, você não conviveu com alguém que fez ou que vai fazer. E mesmo se você teve um colega que foi. Então, o convívio com alguém do exterior, com um estrangeiro na universidade, é muito salutar. E nós queremos uma universidade diversa, uma universidade que tenha experiências internacionais e que saiba conviver com as diferentes culturas, com as diferentes formas de perceber os conteúdos e aquilo que nós ensinamos de forma distinta. E aí nós ampliamos as nossas redes de forma a abrir a universidade para mais pessoas possam vir cursar, seja mestrado, seja doutorado, e agora nós vamos passar a ofertar também vagas suplementares na graduação. Nós tínhamos vagas suplementares para refugiados, ou seja, nos últimos 2 anos nós recebemos mais de 80 refugiados na UFC. É uma universidade que é a universidade que mais cresceu o número de refugiados que vêm para cá. Somos um caso a ser estudado lá pelo Ministério das Relações Exteriores, porque nós estamos tanto.
Eles desconfiam que é porque nós temos uma boa assistência estudantil e porque nós temos um sistema de acolhimento bastante eficaz para refugiados e alunos conveniados. E aí o que nós fizemos? Nós aderimos a um processo que já vinha acontecendo pelo governo brasileiro, a ampliação de divulgação da instituição, de promoção da universidade no exterior para regiões que antes nós não fazíamos uma política ativa de oferta de, por exemplo, oportunidades de pós-graduação na UFSM. O que nós queremos dizer com isso? Nós paramos de olhar só para a Europa e Estados Unidos e olhamos para os vizinhos e para os vizinhos atlânticos e para a Ásia, tá? Principalmente para o leste asiático. Não só porque tem uma parte da Ásia Central, que também nós fizemos algumas ações vinculadas à Paquistão e Índia, que hoje nós temos alunos aqui também na universidade. Então, o resultado é isso aqui, por exemplo. Nós tínhamos um número reduzido de pessoas que vinham, isso foi aumentando, né? E o número de convênios e parcerias firmadas, vocês podem ver que ela foi aumentando para regiões que antes nós não tínhamos e hoje temos bastante relação. Por exemplo, a África, lá no início de 2020, nós não tínhamos nada, agora em 2024 nós temos entre 10 convênios firmados com países africanos. No azul, que é a América do Sul, nós também ampliamos, tá? E ali é verde, o que está aparecendo ali um pouco azul celeste, né? É a América do Norte. Nós diversificamos parcerias no âmbito, por exemplo, da política externa brasileira. Talvez acompanhe, talvez não. Um dos grandes propósitos do Brasil é a diversificação de parceiros, para que você não fique dependente de um. Então, nós entramos nesse processo para fazer uma mudança do número de parceiros e da quantidade de regiões que nós temos parceiros. Quando nós entramos na Secretaria de Apoio Internacional, nós tínhamos, por exemplo, 2 acordos com a China. Tá? Hoje nós temos 18, mas até o final do ano nós teremos 24 firmados com os chineses. Né? E o que isso importa? Aí eu já vou mostrar para vocês. Pode subir, por favor. Esse é um gráfico muito importante de uma mudança que eu acho que interessa a quem está na pós-graduação, professores e também alunos da pós-graduação. A nossa instituição ela tinha uma regra de cotutela. Sabem o que é cotutela? Não? Bom, a cotutela ela não é a dupla diplomação, porque a dupla diplomação envolve duplo diploma que envolve a graduação. Mas ela é a dupla diplomação na pós-graduação. É quando você tem uma orientação partilhada. Okay? Você tem um orientador no Brasil e numa universidade parceira da UFSM no exterior. Tá? Como é que era a regra para que isso fosse efetivado? Tá? No mestrado, por exemplo, o aluno, para ter o seu diploma com reconhecimento das 2 instituições, do UFSM e uma parceira de fora do Brasil, esse aluno teria que ficar lá na instituição do exterior 6 meses, tá? No âmbito do mestrado, e 1 ano no âmbito do doutorado. O que tornava muito difícil a tarefa. Porque mesmo uma bolsa de doutorado de sanduíche, ela dura cerca de 10 meses, ela não dura muito. E o que é que nós fizemos? Olhamos para essa regra e eu pensei, quando eu olhei a regra, por que ninguém mudou isso antes? E aí nós fizemos uma mudança, com consulta, obviamente, ao governo e à Procuradoria Jurídica, se nós podíamos reduzir o tempo de 6 meses para 3 do mestrado e de 1 ano para 6 do doutorado. E fizesse com que toda a bolsa de doutorado de sanduíche pudesse vir com uma cotutela. E de mestrado, se você tem algum meio de ir, 3 meses é muito mais fácil do que 6. E principalmente isso contempla, por exemplo, as bolsas que envolvem a UGM, que é um outro processo, agora outras bolsas que são de programas que nós somos parceiros. O resultado aparece aqui. Isso é o número de processos no sistema da universidade até o final do ano passado de pedidos de processos de cotutela na instituição. Então, nós saímos de uma média de 2 a 4 por ano para mais de 18 e ainda esse ano vai ser mais. Então, o que isso representa? Que os nossos alunos da instituição vão ter um diploma de mestrado ou doutorado da UFSM e de uma instituição estrangeira. Isso qualifica, isso coloca vocês num outro patamar de competitividade para emprego, para depois você conseguir, se você está no mestrado ou no doutorado, se você está no doutorado, você conseguir se encaixar
no mercado de trabalho. Essa é uma ação que nós fizemos, que demorou para ser aprovada, porque tinha muitos entraves jurídicos e burocráticos, nós conseguimos implementar no final de 23, e aí o resultado já começou a aparecer imediatamente. Então, hoje nós já temos não só os processos, mas os resultados. Muitos cursos daqui do CCNE e do CT que já fazem processos de cotutela usando bolsas de doutorado sanduíche, por exemplo. Ou, às vezes, uma oportunidade de que o aluno consegue fazer uma mobilidade por 3 meses, que é um curso menor, fica lá sob cotutela de um orientador de fora, ele vem e faz o processo, abre o processo durante o período e vai ter o diploma das 2 instituições. E isso vale não só para uma instituição muito longínqua, por exemplo, na Europa ou na China, mas se você quiser fazer uma cotutela com a UDELAR, que está aqui do lado, você consegue de ônibus, também dá. Então, isso é um processo facilitador de uma dupla diplomação, de uma cotutela, que é um processo bastante importante para a instituição. Então, isso vale para todo mundo e foi uma mudança que nós fizemos e teve resultado. Pode andar mais para baixo. E aí a outra mudança muito importante é a seguinte: dentro daquela diversificação de parceiros, nós também tínhamos que abrir a instituição para a diversidade de organizações internacionais ou nacionais que ofertam bolsas ou ofertam meios de pagamento, financiamento, para que os estudantes venham para a nossa instituição ou saiam para fazer intercâmbio. Tá? E aí nós ampliamos o número de parcerias que nós tínhamos. Então, no passado, a maioria das mobilidades que nós tínhamos era no acordo bilateral. O que era isso aqui? O patrocínio. Tá? É quando o aluno sabe fazer um estágio ou vai para fazer um tempo numa universidade de fora com seus próprios recursos. Tá? E o que nós mudamos desde que nós entramos ali em 2021, 2022? A mudança para aumento da oferta de vagas e a adesão a programas que pagavam para alunos virem e para que a gente possa ir fazer intercâmbio fora. Então, 2 principais para alunos que vêm para a instituição. Nós, pela primeira vez, aderimos com força ao PEC-G, que é um programa de governo que existe desde 1967, que é o Programa Estudante Convênio de Graduação. Tá? E aí nós abrimos para que a universidade pudesse receber alunos do PEC-G, e aí nós tivemos um salto do número de estudantes estrangeiros de países em desenvolvimento e de países com vulnerabilidade social. Esses alunos vêm com passagem para cá, têm uma ajuda de custo para se manterem aqui e fazem graduação na UFSM. Muitos desses alunos do PEC-G, nós agora, em 2025, vai aparecer que nós triplicamos o número, porque nós abrimos também o PEC-PLE. Talvez alguns de vocês já tenham escutado falar. Nós temos agora um aluno que é estudante de convênio, que faz português como língua estrangeira. Então, ele vem de um país que não fala português, que fala francês, que fala inglês, e vem cursar português aqui. Uma vez aprovado na prova de português nacional, ele ganha vaga na instituição para cursar a graduação. Então, hoje nós temos 35 alunos fazendo PEC-PLE, 40 no PEC-G, e esses vão continuar, e nós vamos somar esses 35, então nós vamos ampliar o número de estrangeiros convivendo aqui na instituição. Acho que todo mundo já notou que nós temos muito mais estrangeiros do que alguns anos atrás. Talvez estudantes de graduação com curta duração não tenham visto, mas se você andava no campus há 5 anos atrás e hoje, você vê um número maior de estrangeiros na instituição, transitando, conversando, você vai no restaurante, às vezes está falando inglês, tá? Isso é uma mudança institucional importante para a gente. Um outro programa que trouxe muitos alunos para a instituição é o do GCUB-MOB. Tá? O GCUB-MOB é o Grupo de Cooperação de Universidades Brasileiras, que fez um trabalho de divulgação das universidades no exterior. Nós consultamos os cursos de pós-graduação, quantas vagas eles ofertam nesse programa. Geralmente é 1 vaga, 2 vagas, porque essa é uma vaga que precisa ter bolsa, né, para o aluno vir. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia, nós ampliamos o número, tivemos 20, agora tem um pouco mais, de todos os países do mundo. Tá? Não é só de países em desenvolvimento, nós temos candidatos que vêm da China, da Índia, do Paquistão, veio aluno ano passado, acho que da Indonésia, nós tivemos muita procura.
Só para você ter uma ideia, a universidade ofertou ano passado 18 vagas, tá? Via GC Bermond. Quantos candidatos vocês acham que nós tivemos? Para 18 vagas. Tá, ótimo resultado. Muito mais. Você multiplica por 10. 700. Agora dobra. 1.000. 1.400 candidatos para 18 vagas. Tem muita gente querendo vir para o Brasil. Fazer graduação, fazer pós-graduação, principalmente fazer doutorado, mestrado, doutorado no Brasil. Nós temos hoje cursos nessa instituição, por mais que a gente às vezes não conheça toda a verdade da instituição. E um curso que eu conheço a realidade muito bem, Economia e Desenvolvimento, que é do meu centro ali, vizinho do meu UPPG. 50% dos alunos já são estrangeiros. 50%. Muitos que vieram para o programa e outros que vieram para o edital regular, que é uma outra mudança que nós fizemos, que eu já vou falar mais para frente. Depois, nós mudamos, porque fizemos a adesão a um programa chamado de PILA, que é para a América Latina, e o PILA permite que os alunos venham de países que não são da UGM, que é um outro, que eu vou falar desses dois agora, que são focados na América Latina. A UGM é a Associação de Universidades do Grupo de Montevidéu, tá? Então são universidades do Brasil, do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, do Chile, tá? E da Bolívia. Tá? Esses são as universidades desse. Nesse grupo, nós ofertamos vagas para alunos virem para cá e também tem a oportunidade dos nossos alunos irem para lá. E nós custeamos a passagem para ir, tá? E lá, a universidade de lá tem a obrigação de dar alimentação e hospedagem. O mesmo nós fazemos aqui. Nós recebemos com a alimentação e hospedagem e eles pagam a passagem para vir. Tá? Então, esse é um programa extremamente interessante. Tá? E tem vagas para graduação e pós-graduação e para docentes. Docentes são entre 7 a 15 dias em qualquer dessas universidades do grupo. Eu tenho um parceiro no Obelar, tenho um parceiro na UBA, ou é alguém na Universidade do Chile. Ótimo, você se candidato. E veja, nós temos baixíssima procura de docentes. Nós ofertamos geralmente 5, 7 vagas, o último edital tinha 7 vagas para mobilidade docente de curta duração, que nós ofertamos passagem, aí, e lá dão hospedagem e alimentação. Tinha 7 vagas e tinha 8 candidatos. Basicamente só um ficou de fora, todos os candidatados ganharam. Temos pouca procura desses programas. As universidades que estão fora da UGM, de países que têm muito interesse em cooperação, que a gente tem interesse, por exemplo, Colômbia e México, são as universidades que estão no PILA. Tá? E aí o PILA nós também pagamos passagem. E lá eles são responsáveis pela hospedagem e pela alimentação. E aí a reciprocidade é aqui também. Eles pagam a passagem para vir, a gente acomoda e dá a alimentação. E é assim que tem vindo estudantes da Colômbia para cá, do México para cá, e docentes também têm vindo para cá. Então, para quem está no programa de pós-graduação, pensar em atividades sazonais de acolhimento de pesquisadores desses países nesse programa. No primeiro semestre eu vou com o México, no segundo semestre com a Colômbia, no outro com o Uruguai, que são programas que é mais fácil de você fazer uma relação internacional, porque tem o custeio, tanto de parte da universidade para ir, quanto de lá para ficar, para vir. Isso é bastante. Então, isso permitiu um aumento da quantidade de alunos e a diversificação de programas, certo? Então, é um outro ganho que a gente tem. No âmbito da pós-graduação, e aqui tem, vocês são professores do PPG. Alunos? Tem algum professor? Você é professor? E você? Também. Você é aluno? Tá. Do PPG em física? Eu do ensino. Do ensino, tá. Então, uma regra nova que nós mudamos foi a regra de contratação de professor visitante estrangeiro, tá? Que também se enquadra nessas inovações que nós fizemos. E essa é bastante interessante para os PPGs. Por quê? E aí, para os alunos que vão conviver, nós vamos ter um número grande de professores visitantes estrangeiros na nossa instituição, neste ano e nos próximos anos. Por quê? A regra para a contratação de professores visitantes estrangeiros, ela é restritiva. Ela previa que o cara tinha que ficar no Brasil 24 meses ou 48 meses. Quem do exterior vem para ficar, assim, eu vou abrir mão da minha vida e vou ficar 24 meses lá no Brasil? Ninguém. Era muito difícil. Então, era tudo carta marcada. Um amigo que já morava no Brasil, que vinha para cá. Né? O que nós fizemos? Vamos mudar a forma de contratação. Foi uma briga
até com o MEC, com o Ministério da Gestão, para inovar no processo de contratação. Reduzimos os termos e o tempo de contrato e separamos o edital do professor visitante nacional, que impedia uma série de coisas. Hoje, nós temos um edital internacional para a contratação de professores visitante estrangeiro, em que os contratos são de 3, 6, 9 e 12 meses, podendo o contrato ser dividido 50% híbrido, online, e 50% presencial. Então, aí, ao invés de você engessar uma vaga de professor visitante estrangeiro por 24 meses, você coloca pelo menos 3 ocupações no ano da mesma vaga. E aquilo que ficava preso por 24 fez com que 6 programas de pós-graduação tivessem por 3 meses professores visitantes. E aí nós teremos uma pulverização de professores visitantes na universidade. Já lançamos o primeiro edital, já foi um sucesso, vamos lançar o outro agora. E aí, num ano, vão ter vários editais de visitante. E aí os PPGs podem concorrer, pedir uma vaga para a reitoria lá, e fazer a chamada, vem o professor visitante, fica 3 meses. Isso é muito atrativo para professores que nós não alcançávamos, e agora vão vir, que são professores da América do Norte e da Europa. Por quê? Geralmente, os professores norte-americanos que não têm estabilidade, ou seja, que não têm o tenure, como eles chamam, eles escolhem receber o salário por 9, 10 meses. E os 2 meses que faltam no ano, eles trabalham em algum outro lugar para ganhar a remuneração. Certo? E o salário que a gente paga aqui para esse período é salário do professor titular. Então, vale a pena para ele vir trabalhar aqui. E tem auxílio passagem, tem uma série de outras coisas. Então, vamos ampliar o número de docentes estrangeiros, que é muito importante. Você pode levantar aí comigo? Agora, a última etapa do que nós fizemos também, que pode interessar no processo mais amplo de internacionalização, é a rapidez e a agilidade para firmar convênios internacionais. O processo burocrático para você ter um convênio entre o seu PPG, o seu curso, com uma universidade de fora, costumava demorar 1 ano ou mais. E para renovar ao mesmo tempo. Nós simplificamos o processo, modernizamos o processo de firmagem de contratos internacionais e de renovação de convênios internacionais. Isso fez também, produziu a tal qual a cotutela, naquele dado que eu mostrei, um aumento exponencial do número de convênios que a universidade tem. E por que isso é importante ter convênios? Porque toda universidade que a UFSM tem convênio, o convênio é de reciprocidade. Então, mesmo se for uma universidade norte-americana que cobraria taxas de matrícula, taxa para curso, ela não vai cobrar, porque é recíproco. Então, quando vocês olham, tem convênio com a universidade, qual é a vantagem? A vantagem é que você vai poder ir para lá e não vai ser cobrado de vocês o custo para cursar a universidade. Às vezes tem acordos que prevêem a manutenção de uma taxa administrativa, mas é uma taxa de administração bem barata. É uma coisa muito cara. E mais do que isso, são essas universidades conveniadas que você pode ter a cotutela facilitada, ou que você vai ter prioridade para o professor visitante vir, ou para o professor visitante ir e vir para cá. Então é importante que tenham convênios formais, porque são guarda-chuvas que nos dão garantias de que os processos vão acontecer e que os alunos vão ficar garantidos dentro de uma legalidade que permita que a gente cobre a universidade se ela não está respeitando, que tenha árbitro para isso, para que a gente tenha o respeito às regras e que os nossos alunos tenham proteção quando docentes ou mesmo servidores quando vão fazer o seu intercâmbio, a sua experiência no exterior. Então a gente sai de um patamar de 20, 30 convênios para mais de 100 convênios e vamos finalizar o período de gestão, nossa gestão na secretaria, com cerca de 160 convênios em todas as regiões firmadas. Então, nós tínhamos 0 com a África, hoje temos mais de 10. Nós tínhamos pouco com o Oeste Asiático, hoje China, Coreia do Sul, Índia, Paquistão, nós temos um grande número de convênios. Aumentamos com a Europa também, muitos convênios de dupla diplomação com os europeus também. E aí nós começamos a mudar o ingresso também na instituição. Então, fizemos uma nova forma de ingresso
em que é possível o estrangeiro ingressar na universidade com vagas suplementares, e modificamos o ingresso na pós-graduação dos estrangeiros. Hoje nós temos um edital específico para estrangeiros. E temos uma grande procura de estrangeiros no edital nosso regular. Então, temos visto que os alunos têm procurado na instituição. Então, nós vivemos um momento na instituição em que a internacionalização sai de um patamar incipiente para ser uma política bem definida e elaborada com várias estratégias. O que é que nós temos déficit, né? Quais são os nossos desafios? Pegar grupos emergentes, né, que não sejam os programas que já possuem um histórico de internacionalização e inserir esses grupos, os seus alunos, nesse processo de internacionalização. E isso, aí nós fizemos uma mudança que deveria proporcionar isso. Mas como é uma mudança recente, e a cultura institucional ela demora para se mudar, os efeitos ainda não foram sentidos. O que é que nós fizemos? Nós criamos, no âmbito da universidade, por meio de resolução, um comitê centralizado de internacionalização, que funciona lá na reitoria. Nós criamos em todas as unidades o que nós chamamos de CODINTES, que são os comitês descentralizados de internacionalização. Todas as unidades, o CCNE tem, o CT tem. Alguns já avançaram no seu processo de internacionalização. O CT criou uma sala, colocou um servidor, né, para atuar nisso. E o que faz a servidora lá, que é a Tatiana do CT, que é um exemplo que eu dou, de já avançar no seu processo de internacionalização? Ela vai dos cursos de pós-graduação, ela vai nos cursos de graduação e vê qual é o desafio, qual é o grupo que quer fazer uma cooperação internacional. Em que área? Quem é o pesquisador? Quais são os grupos? Ele já tem algum contato? E viabiliza essa relação para que a coisa ocorra. Tá? Isso deveria ocorrer em todos os centros, mas nem todos têm o mesmo dinamismo e a mesma... Aos poucos nós vamos cobrando para que as coisas ocorram em todos os centros. Nós teremos uma aceleração desses processos de internacionalização no segundo semestre e nos próximos 2 anos. Por quê? Temos 2 novas ações que vão ser implementadas e não vão ser implementadas só por nós. Tá? A primeira delas é que a universidade entrou para a BRICS Network University. Tá? Esse é o primeiro ponto. Que é a rede de universidades dos BRICS, que não tem todas as universidades do Brasil. São 20 universidades do Brasil apenas. E universidades selecionadas em todos os países dos BRICS. Tá? O que essa rede vai fazer e por que isso importa muito para quem é da física? Tá? A nossa universidade foi selecionada na área de ciências naturais e exatas, em função de histórico de cooperação com os BRICS na área da química, na área da astronomia e com os russos na área da física. Porque eu não sei se sabem, mas aqui vocês têm uma estação GLONASS. Sabia? Alguém já ouviu falar? Você já ouviu falar? Não é, o cara nem que estava falando, não era da rede de detecção de números. De chuveiros cósmicos, Não. Aquela Você sabe? na verdade. É do BRICS? Não, isso é outra coisa. Isso também. Mas você sabe o que é GLONASS? Não. Não. Tá. Como vocês são dessa universidade, não são espiões, a gente pode dizer o que é e por que nós temos. Até então, é um acordo que tem sigilo, mas não importa, porque os estudantes podem trabalhar lá, então vocês todos podem saber. Vocês usam GPS no celular? Sim? Todos usam, né? Tá. Como que o GPS funciona? Vocês estão na física? Como Trigonometria, né? trigonometria, mas ele usa os satélites americanos. Não é só isso. Ele usa 4 tipos de satélites. É que se popularizou o satélite americano, que é o Global Position, que é o GPS, né? O sistema. Mas ele faz uma média entre a geolocalização do GPS, do europeu, sistema europeu, do GLONASS, que é o sistema russo, e do Beidou, que é o sistema chinês. É uma métrica entre esses. Tem universidades, tem celulares que usam mais um do que outros. Os celulares da Apple, etc., são todos imprecisos, por isso que o Uber nunca chega no lugar, porque usa o GPS. Tá? Os celulares que vão mais do lado da China, etc., são mais precisos quando você pede Uber, porque eles usam mais sistemas mais precisos, né, de outros países.
Certo? Bom, nós temos aqui nessa universidade um sistema de recálculo dos satélites russos. Se eu não me engano, fica em cima daquele prédio 17 ou 18, alguma coisa assim. Faz o recálculo quando os satélites russos passam por esse hemisfério. Esse sistema está para ser atualizado. E essa cooperação com os russos foi chave para que a gente entrasse na rede de universidades BRICS, porque eles querem ampliar a cooperação nesse ramo, né, de satélites, de cálculos muito sofisticados. Inclusive, nós estamos em negociação agora, dentro desses convênios aqui, para trazer os novos equipamentos do GLONASS, que vão vir, inclusive, com um relógio atômico. Para precisão do cálculo, você precisa de um relógio atômico. Os norte-americanos abandonaram o relógio atômico para cálculo de satélites, por isso que estão errados. Os russos mantêm, os chineses mantêm. Só que para isso você precisa deslocar para um país como o nosso um relógio atômico. E é isso que nós estamos vendo, os entraves burocráticos de trazer para a universidade um relógio atômico russo, né? Nesse contexto de guerra. Então, mas vai acontecer. Então, o que vai vir com a rede do BRICS, né? Network University? Tá? Vai ser possível que a gente tenha financiamento específico para mobilidades, para ações de cooperação nas áreas das ciências naturais e exatas, como física, por exemplo, que é uma área de muito interesse das universidades chinesas, das universidades russas, né? E cooperar conosco. A inovação dessas universidades passa por cooperação, a gente sabe disso. A gente que às vezes demora para entender que a cooperação com outros países, com outras realidades, é que faz que a gente avance de forma definitiva na pesquisa. Uma das universidades que já sinalizou com uma nova possibilidade de cooperação é a Universidade Estatal de Moscou, que é uma universidade que tem apenas 6 nobres na área da física. É mais ou menos por aí que a cooperação vai. E uma outra coisa que vai ampliar a cooperação é que nós vamos ter o lançamento agora, nesse mês, de um novo edital da CAPES, que substituiu aquele PRINT, quem é professor sabe, o Programa de Informação que existia, vai ser o CAPES Global. E no CAPES Global, a prioridade vão ser para essas relações, para universidades que têm relações fortes com o Sul Global, que é esse espaço que nós temos com países africanos, com a Ásia Central e com os vizinhos latino-americanos. Não é para abandonar a América do Norte e Europa, não é isso. Mas é diversificar. E é isso que nós fizemos, e para isso nós já estamos construindo uma boa proposta, que provavelmente vai ser aprovada. E aí teremos os PPGs, os cursos com mais possibilidades de cooperação internacional. Você quer falar? Não, é 5 minutos. Ah, 5. Então, são processos que foram mudando num curto espaço de tempo e que a universidade está descobrindo aos poucos como que a internacionalização vai fazer parte do seu cotidiano. A nova gestão que vai vir por aí, ela tem uma visão parecida, né, com a que a gente tem, e vai tentar ampliar oportunidades no âmbito de oferta. Todo o curso, não que vai ser obrigado, nós vamos tentar mobilizar todo o curso de graduação e pós-graduação com pelo menos uma disciplina por semestre com COI, né, com essa experiência de Collaborative International Learning. E aí, o que acontece com o diploma do aluno que fez COI? Nós já estamos elaborando que, quando você for imprimir lá o seu diploma, vai ter lá um trechinho com uma experiência internacional na universidade tal. E um histórico, a mesma coisa. A disciplina, sei lá, uma disciplina da física, diz um nome. Quântica? Física quântica. Bom, física quântica 1, sei lá. Vai sair embaixo do nome da disciplina da física quântica, em colaboração com a Universidade de Warwick, King's College, sei lá, alguma dessas, Universidade de Harvard, está lá. Que a professora ali tinha uma colaboração, fizeram uma parte da disciplina com COI, que vai sair lá no seu histórico. E isso é importante para você. Olha, eu já tive essa experiência, né, de trabalho conjunto. E nós vamos ter lá na reitoria, provavelmente no 10º andar, que é um andar que está desativado, nós vamos reformar agora, e nós vamos criar salas, tá, para que
os cursos possam ofertar disciplinas em COIL, a parte que tem COIL da disciplina possa ocorrer lá com realidade virtual, com experiências em que você se projeta para dentro da turma do exterior, para que a experiência seja melhor. Como você precisa visualizar alguma coisa lá, na arquitetura você precisa ver um projeto, ou no odonto você precisa visualizar o que está acontecendo, eles projetam lá e a gente vê aqui com realidade virtual, como se estivesse dentro da sala de aula de lá, para resolver o problema conjunto. É assim que as coisas têm avançado no mundo hoje, fazendo que a cooperação se acelere, né? E que já da graduação a gente tenha projetos em que sai uma inovação, em que sai algo bastante mais sofisticado, assim, e dá uma experiência para o aluno diferente do que só a sala de aula. E, bom, vocês que têm física quântica estão preparados para o futuro, né? Computação quântica vem aí, as coisas todas estão batendo a porta já, né? E vocês estão todos empregados no futuro seguro influente. Tomara. Os chineses isso é muito claro, para nós é claro. Gente, obrigado. Era isso. Isso é um panorama geral. As oportunidades específicas, o pessoal da SAI pode trazer como se candidatar, qual é o período, quando sai o edital, que tipo de documentos, seguro, o que você precisa fazer. O pessoal do nosso técnico lá ajuda vocês. Se quiserem ir lá conversar, estão sempre disponíveis, só agendar um horário, serão bem recebidos todos lá, com mate ou café, e aí o pessoal ajuda a como se candidatar, que documentos precisa ter, como consegue visto, a gente ajuda todo o processo burocrático que viabilize a ida de vocês, nós auxiliamos. Bem? E aí, claro, temos ações que extrapolam essa parte institucional, que são acolhimento de estrangeiros. Nós temos hoje algo que nós vamos expandir, não tem tempo de expandir. Nós temos um culinary exchange já, que nós pegamos 20, 30 alunos estrangeiros de países diferentes, eles fazem um prato para que pessoas... Aí fizemos isso com os servidores, agora vamos tentar fazer no Vivo Campus um culinary exchange com 30 países, né? Que a pessoa faça ali a comida típica e todo mundo conhece e possa provar. Porque nós hoje temos mais de 30 nacionalidades diferentes na instituição. É raro. Pessoal, é isso. Obrigado. Temos tempo para algumas perguntas. Quem tem? Sobre a cotutela, Tá. ela só é válida, eu não sei se você vai saber, Sim. porque a gente vai perguntar. Mas ela só é válida para essas universidades que têm convênio? Não, pode ser solicitada? Não, você pode fazer um convênio específico. E aí, tipo, os termos dessa cotutela tem que ser um acordo firmado entre as universidades e quanto tempo isso tem que ser feito antes? Pode ser feito antes ou no início, porque geralmente o que acontece? Antes da mudança da regra, obrigatoriamente tinha que ser feito antes. Mas às vezes o cara não sabia se ia conseguir lá na universidade fazer. Agora não. Você chega lá, fala com o orientador de lá e ele diz, não, vamos fazer uma cotutela lá. Aí começa o processo. Você pode abrir o processo aqui. Mas geralmente é um processo específico de cotutela rápido. Bem rápido. Hoje é muito rápido. Tá? Por exemplo, tem que dar tempo. Né? Se você for no penúltimo semestre do mestrado, tem que dar tempo antes de você concluir. Então é um processo que tem sido rápido, a aprovação interna geralmente passa pela gente, a gente dá o ok, a corretoria de pós-graduação dá o ok e anda para frente. E hoje tem uma autonomia. O que era o processo de entrada? Não sei, claro, alunos geralmente não acompanham o processo de entrada burocrático da instituição. Mas tinha que passar por inúmeros órgãos colegiados. Colegiado de curso, colegiado do PPG, conselho centro, conselho disso, CEP, nós eliminamos tudo isso, bastava um colegiado. Então, você manda o pedido, o seu orientador daqui leva para o colegiado do PPG, aprovou, já vai para a reitoria, para a gente, pá, tá pronto. Não precisa passar por nenhum outro órgão colegiado. Porque os órgãos colegiados é que tem agenda, tem que ter a reunião, e aí se você colocar 3 colegiados, pelo menos 6 meses você vai perder isso. Pelo menos. Então,
a gente consultou a procuradoria. Pode ser, precisa ter todos ou só um vale? Só um vale. Então, elimina o resto. Aí acelerou o processo. Não somos o Ministério da Desburocratização, mas fizemos muito nesse sentido de desburocratizar para que a vida do aluno, do estudante, seja mais fácil. O de cotutela, os processos estão centralizados no núcleo de internacionalização da reitoria de pós-graduação. Lá que tem essas informações mais precisas. Mas há uma orientação que foi repassada para todos os programas sobre esse processo novo e como que eles podem fazer. Então, se você tem interesse, o coordenador do seu programa vai. Se ele não sabe, ele procura ou a gente ou a reitoria e vai resolver rápido como fazer. Tá? Bem tranquilo. Mais dúvidas? Bom, podem perguntar da especificidade. Não é porque eu digo que se vocês tiverem a real intenção, é mais fácil irem lá. Mas eu acompanho todos os processos, eu posso responder com o que vocês. Na página tem as informações desses programas todos? Tem. A nossa página tem todas as informações, em detalhe, hoje estamos aperfeiçoando a página, desde como firmar um convênio, tem como você sabe, tipo de documentos, tem tudo lá. Inclusive nós temos, se você tiver um amigo estrangeiro que queira vir, nós hoje temos uma página exclusiva para o estrangeiro, que não é a página da UFSM traduzida. Isso é um grande problema. Todas as universidades têm uma página internacional, que é o Google, né? Tradutor, bota ali. Aí no Google Tradutor nós temos uma funcionária lá, que é uma das tradutoras da secretaria, que ela se chama Daniela do Canto. E o Google traduzia tudo, inclusive os nomes. Aí era Daniela on the corner. Não é possível. Aí nós criamos uma página em inglês focada, né? As tradutoras fizeram, contratamos uma pessoa para fazer a revisão e editoração do site na língua inglesa para o estudante, professor, via para a instituição. Então hoje nós temos isso. O número de acessos é quase igual, o número de acessos dessa página, só para vocês terem uma ideia, é quase igual ao número de acessos da página principal da UFSM. Que a gente não acessa porque não precisa. Mas ela é o ufsm.br/global. Você for ali e ela é focada em 4 públicos. O estudante que quer vir, o pesquisador que quer vir, o servidor que quer vir e o professor que quer vir. Você vai ser pesquisador e não ser docente. São esses, o researcher, o professor, o staff e o student. Só esse público. Com as informações que eles precisam para vir. Focado nisso. E acabou. Não tem esse. Porque que sentido faz você informar para o estrangeiro? Pró-reitoria de administração, pró-reitoria de planejamento. Aí tudo não faz o menor sentido. Não precisa saber. Nem o professor. Só precisa saber como que eu faço, como que eu aplico, que documentos eu preciso, para que eu mando e-mail. É isso. E aí nós simplificamos o processo. Está dando um pouco de resultado, mas não se vai ampliar ao longo do tempo. E eu fico à disposição de vocês para voltar, dúvidas. Alguém mais entendeu? Vamos perguntar assim, sem temor. Acredito que não tem mais nenhuma dúvida. Agradecendo novamente. Obrigado.